Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo, né? Estreia de Memphis, vitória, 3 pontos, uma tarde linda na Neoquímica Arena e muitos destaques. Olha, tem um time aí mesmo tardiamente, setembro, quase outubro, mas na hora decisiva, se formando. Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E vamos juntos. Bora, turma! Vamos falar sobre essa vitória fundamental, necessária, essencial, maravilhosa, espetacular, na melhor hora. Não tinha como negociar com outro placar senão a vitória. E mais do que a vitória, o Corinthians construiu um resultado que era necessário pelo momento, mas também que ele simboliza algumas coisas. Primeiro, uma evolução clara no time e uma ascensão na temporada, visto o que vem acontecendo nas Copas, né, com o Corinthians chegando, jogando bem, com um elenco sendo colocado à prova pelo técnico Ramon Dias e o seu auxiliar o Emiliano. Hoje o Emiliano foi o comandante com a suspensão do Ramon, e percebendo algumas evoluções técnicas de alguns jogadores. Outros atletas estreando nesse momento, chegando no time nesse momento e agregando qualidade. Com isso, o elenco ficando mais fortalecido para o que vem pela frente. E o que vem pela frente não é pouca coisa. São decisões que o clube vai ter a partir de agora nas Copas para, quem sabe, terminar a temporada até com um título de expressão. E isso seria significativo, salvaria a temporada, teria uma questão financeira em jogo, mas mais do que isso, uma autoestima do torcedor que não vence um título desde 2019, um campeonato paulista, e um título de expressão desde 2017, quando conquistou o Campeonato Brasileiro. Depois disso, o Corinthians chegou em 2 finais de Copa do Brasil, né, 2018, 2022, mas não conseguiu ganhar o tal título de expressão. Ele poderia e poderá ainda vir nessa temporada, e uma temporada que começou com muita expectativa e depois com muitos problemas. De repente, um time sendo formado. Falando do jogo de hoje especificamente, não foi um bom primeiro tempo. O Ramon Dias, ou o Emiliano, os dois escalaram um time com 3 volantes contra o lanterna do campeonato. E eu não vou discordar da escalação porque, por exemplo, entre esses 3 volantes estava o Breno Bidon, que a gente falou aqui que jogou muita bola contra o Fortaleza, que merecia sequência, jogou com o Rian, o Charles e depois auxiliando ali o Coronado no caso. Hoje foi o Rodrigo Garro. E aí você tinha o José Martínez abrindo o meio campo, Charles, Bidon e o Rodrigo Garro, com o Romero e o Yuri Alberto lá na frente meio que alternando. O Emiliano até explicou na entrevista coletiva que foi um 4-3-1-2, né, com o Garro meio de meia ponta, que não foi necessariamente 3 volantes, porque o Bidon realmente tem essa característica de sair mais para o jogo. Mas o jogo não encaixou. O Corinthians, segundo o Emiliano, até pela expectativa que se tinha no jogo, pela estreia do Memphis, pela tarde e tudo mais, houve uma certa ansiedade. E que o gol do Romero, no apagar das luzes da primeira etapa, dá um pouco de tranquilidade para o time voltar no segundo tempo e desenvolver o seu jogo. Mas também tem a troca, né, do Breno Bidon pelo Igor Coronado, que muda completamente o cenário do jogo. Antes disso acontecer, eu já estou me antecipando, já estou lá no segundo tempo, o Breno Bidon mostrou um visível cansaço e não foi o jogador que ele tinha sido contra o Fortaleza. O Emiliano colocou na conta do desgaste e entende que ele está em evolução e está fazendo agora o que a comissão técnica estava pedindo para ele e voltou a elogiar e valorizar o volante que o Corinthians tem e que precisa ser lapidado para ele amadurecer. Diante disso, o Atlético Goianiense até chegou algumas vezes no primeiro tempo e o time estava realmente um pouco nervoso, com alguma dificuldade de chegar. O jogo se desenrola mesmo, se desenvolve no segundo tempo. O primeiro tempo ele é mais truncado, ele é mais moroso, ele é mais com um nível de temperatura um pouco inferior. Mas aí o gol do Romero foi um gol sensacional pelo momento em que ele acontece. Porque voltasse o Corinthians para o segundo tempo com a possibilidade iminente da estreia do Memphis, com a necessidade de você vencer e fazer um gol, pelo menos nesse Atlético Goianiense, poderia gerar uma tensão desnecessária. Porque aí aquilo tudo que tornava o estádio como um ambiente favorável poderia se voltar contra. Não por parte da torcida, que faria a sua parte, mas pela tensão presente ali, de tipo assim, poxa vida, será que esse golzinho não vai sair? Daqui a pouco o Memphis até teria sua estreia antecipada, já se sabia que ele não poderia jogar 45 minutos, talvez 30, 15,
15, ele entra aos 22, mas o gol do Romero, ele coloca tudo no seu lugar. Porque aí ele deixa o Corinthians voltar para o segundo tempo, ufa, respirando, fizemos o primeiro gol, podemos administrar, porque o Atlético vai ter que sair um pouco para o jogo agora, e aí com maturidade a gente pode construir uma vitória com mais gols nesse segundo tempo. Só que aí tem a mexida do Coronado no lugar do Bidon. E não porque o Bidon, só porque o Bidon estava fazendo um mau jogo, e já falamos aqui sobre desgaste, porque o Coronado é um masterclass jogador, né? É um jogador prime. Quando ele está em campo, tudo muda. Ah, Chico, então por que ele não é titular? Porque existe o Rodrigo Garro. Tá, mas eles não podem jogar juntos? Podem, como jogaram no segundo tempo contra o Atlético Goianiense. Contra o Atlético Goianiense, estando 1-0 já para o Corinthians jogando em casa. São circunstâncias muito específicas. Se você tem esses dois jogadores no teu time e você tem a bola, lindo. Se você precisa correr atrás de um adversário que normalmente tem a bola, que está jogando na sua casa, como um Botafogo, Palmeiras, Flamengo, fica mais difícil, porque aí você obriga o outro setor do time a correr muito mais. Então, quando você tem tanto o Rodrigo Garro quanto o Igor Coronado, o ideal é que você tenha uma estrutura de time, um sistema de time que consiga comportar para que essa bola chegue até os meios de criação. No jogo de hoje, era necessário, fundamental e foi até natural o que aconteceu. O Coronado entra, o Corinthians mais com a bola, o Corinthians pressionando um adversário fragilizado, e aí foi um abraço, né? Porque aí o Coronado vindo de trás, armando esse jogo, com o Garro se movimentando lá na frente e também com as trocas que o Emiliano acabou fazendo mais para a reta final, colocando muita qualidade do meio para frente, o Corinthians mandou no jogo, construiu seu 3-0 e poderia ter feito mais. Mas o Corinthians teve outros destaques individuais no jogo. O segundo tempo, ele também acaba por definir a vitória por conta da presença, atuação e interferência direta de Yuri Alberto. O camisa 9 do Corinthians simplesmente fez um jogo formidável, espetacular. A jogada do gol do Romero é uma das coisas mais incríveis que eu vi nesse estádio. Sem exagero, tá? Impressionante o que o Yuri Alberto fez. Porque é uma recuperada de bola do Corinthians no campo de defesa do Matheus Bidu, que ele faz tudo certo. O Bidu, ele ao tentar repor a bola, ele está marcado numa linha alta do Atlético Goianiense e normalmente é aquele lance em que o lateral chuta em cima do marcador para ganhar um lateral, ou quando vai tentar aquela parábola para buscar o ataque, a bola acaba saindo pela linha lateral, ou ele tenta um passe por dentro, só que esse passe por dentro ele estava bloqueado, então ele espera, ele trava tudo mais e aí ele lança o Yuri. O Yuri marcado de costas, dá uma letra na linha lateral sem deixar a bola sair e toca no Rodrigo Garro. Imediatamente ele corre para receber essa bola e o Garro, com a bola no pé e espaço para trabalhar, ele sabe muito bem o que fazer. Bola no Yuri no ponto futuro. E é tudo que o Yuri mais gosta. Só que o Yuri fez mais. Porque ele ataca o espaço pelo lado esquerdo, vai ganhando o campo e o Atlético Goianiense, com a defesa desarrumada, tenta marcar o Yuri, ele sai no meio de dois jogadores. Quando ele sai no meio de dois jogadores, ele fica cara a cara com o goleiro, mas ali tem um defensor ainda e o outro que está chegando. O que ele faz? Ele serve o Romero. O Romero inteligentemente dribla o primeiro marcador e chuta. A bola passa pelo goleiro e o Adriano Martins, se eu não me engano, salva quase de dentro do gol o que seria um golaço do Romero. Só que o que acontece? O Yuri segue na jogada, porque a bola não saiu. Ele busca a bola lá na linha de fundo, consegue fazer a proteção, faz o giro em cima do marcador, não deixa a bola sair pela linha de fundo e serve de novo o Romero, que aí pega ela de primeira e faz um golaço, chuta onde a bola teria que entrar, na forquilha, né? Ela bate em cima no travessão, o goleiro Pedro Rangel não conseguiu pegar e a bola vai morrer no fundo da rede. Um senhor golaço, mas um golaço assim, com a participação efetiva do Romero, claro, não dá para tirar esse mérito do artilheiro da Neoquímica Arena, mas o que o Yuri fez nesse lance foi o símbolo de um jogador que você pode criticar qualquer coisa no Yuri, menos que ele amarela, que ele pipoca, que ele não se entrega, que ele não tem raça e que ele desiste, porque ele não desiste. O Yuri já tomou muita pancada nesse time, necessárias muitas vezes, ou justas as críticas, mas ele não se entrega. É impressionante, cara. Ele não desiste. E ele fez tudo certo. Do primeiro ao último momento do lance, ele fez tudo certo. Ele teve inteligência, ele teve habilidade, ele teve velocidade, ele foi coletivo. Ele foi coletivo porque ele pensou, ele serviu o Romero na melhor possibilidade, ele foi atrás da bola para servir o Romero de novo pela segunda vez e o gol sai muito por conta do esforço e pelo talento também de Yuri Alberto. Que gol, senhoras e senhores. 2 minutos depois, ele faz a mesmíssima coisa. Ele pega a bola no meio de campo, arranca no meio
e consegue, acho que ele serve o Bidu na esquerda, o Bidu cruza, o Romero cabeceia e o goleiro faz uma defesaça. Ou seja, é mais um lance em que o Yuri pega a bola de trás, atacando o espaço e quebrando as linhas da defesa adversária. O Yuri, muitas vezes, quando ele tem que finalizar, a gente cobra, né? Caramba, pô, finalizou mal. Quando ele precisa armar o jogo, quando ele constrói para o time, ele é muito importante. O jogo coletivo do Yuri Alberto melhorou de tal forma que eu só posso imaginar que seja influência da comissão técnica. Que talvez a comissão técnica do Ramon e do Emiliano estejam descobrindo uma nova faceta do Yuri. E a gente está vendo isso em campo. É um cara mais coletivo, colaborativo, um cara que dá assistência, um cara que fornece passe, é um cara que joga para o time, é um cara que consegue influenciar no jogo mais do que talvez como um camisa 9. Prestem atenção nisso. Enfim, depois o Yuri é substituído, né? Ele acaba deixando o campo para a entrada do Memphis. Os dois aplaudidíssimos, né? Mas ele foi muito importante no jogo. O Romero fica um pouco mais e ali na frente ele sai também. O Yuri foi importante, o Romero foi importante, mas aí, falando do setor de meio campo, o Coronado entrou bem demais, mas assim, bem demais por tudo que a gente já citou. O Garro é um senhor jogador, mas aí você ter na primeira linha de marcação jogadores como o Martínez e o Charles faz muita diferença. Porque o Martínez, cara, ele corre, ele desarma, ele marca, ele caça, ele toma um cartão amarelo cedo e ele continua marcando, ele continua mordendo, porque você precisa de um jogador assim. Eu já falei sobre isso. Volantão, como eu o caracterizei quando ele chegou, do tipo, não criem expectativas por um jogador técnico que vai fazer um box-to-box. Não, ele não é esse jogador. Tá tudo bem. Você precisa de complementos de jogadores, de características diferentes. E se você tem jogadores da qualidade do Coronado e do Garro para armar o time, você também precisa ter da qualidade do Martínez e do Charles para marcar. Porque não é fácil marcar. Você precisa estar muito bem fisicamente para cercar, para marcar, para correr atrás do adversário, para antecipar. E o Martínez faz isso com muita capacidade e o Charles também. O Charles muito regular, como sempre, aliás. Tem uma roubada de bola no primeiro tempo, que acho que o Martínez rouba, depois o Charles serve o Yuri chega na frente do goleiro, chuta fraquinho assim, e o goleiro faz a defesa, não, ela trava em cima da marcação. Mas enfim, é uma roubada de bola, porque você precisa ter isso no meio de campo, e com esses dois jogadores o Corinthians tem. Os laterais do Corinthians, Matheus Bidu, jogou uma enormidade o Matheus Bidu, que é titularíssimo hoje, não dá nem para contestar. E o Fagner, não preciso nem dizer, né? O Fagner é só jogar a bola que ele sabe, é só ter a motivação que ele tem agora, nesse momento, acho que com o time oxigenando, novas peças, e ele vendo a possibilidade de ser campeão, que o Fagner voltou. O Fagner voltou. Ufa, porque o Fagner estava largado, o Fagner não queria mais, o Fagner estava desmotivado, saíram vários jogadores do seu convívio, né? Da sua liderança, né? Durante muitos anos, o Gil, o Renato Augusto, o próprio Cássio, e de repente ele se viu sozinho. E ele deu uma desmobilizada, mas a comissão técnica, ela acho que foi influente, inclusive na renovação, e isso deu um gás para o Fagner. E hoje ele joga aquilo que ele sabe, acho até que não chegou no ápice do que ele sabe. A gente sabe disso. Então ele pode muito mais ainda do que está jogando, mas ele já está entregando muito mais do que vinha entregando. Qualidade técnica a gente sabe que ele tem. O Kaká um pouco atrapalhado, mas o Gustavo Henrique se firmando cada vez mais como um zagueiro técnico e impressionante a leitura de jogo que ele tem. Gustavo Henrique e André Ramalho hoje são os melhores zagueiros do time. E aí depende como o Ramon vai armar esse time com 3 zagueiros. Acho que não mais, com tantas opções de meio, daqui a pouco o Alex Santana voltando, eu acho que uma linha de 4, porque os 3 zagueiros eles também são importantes no momento em que você precisa mais ser resguardado. Quando você começa a ter mais a bola, ter mais qualidade do meio para frente, é natural que você não precise de 3 zagueiros. Você faz uma linha de 4 e bota mais jogadores do meio para frente, como tem acontecido agora recentemente. Bom, aí no segundo tempo começaram as trocas, né? E aí a gente foi vendo o Corinthians crescer do meio para frente com o Coronado, que entrou no segundo tempo no lugar do Bidon. O Carrijo entrou muito bem, já deu uma bola para o Memphis do lado direito, em que ele tenta um carrinho. Nos primeiros momentos do Memphis... Bom, já vou falar da estreia do Memphis, né? Vou separar isso para vocês terem uma ideia de como é que o Memphis jogou. Bom, aí o Thales Magno também entrou no lugar do Garro para dar uma descansada no Garro, porque também tem Copa Sul-Americana no meio da semana. Héctor Hernandes, que também entrou muito bem no lugar do Romero, e o Memphis Depay no lugar do Yuri Alberto. O Memphis,
ele visivelmente está fora de combate, fora de ritmo, né? O último jogo dele foi no dia 10 de julho, na Eurocopa, com a seleção da Holanda. Natural que ele esteja com o ritmo e o freio de mão um pouco puxado. Mas você já vê pelos gestos técnicos que ele é um jogador diferente. Na primeira bola ele já lança o Romero em profundidade. Ele tenta fazer alguns giros que ele tem muita velocidade, mas ele ainda, obviamente, está cercado pela marcação porque não está com a desenvoltura correta que ele vai ter ali na frente com a sequência de jogos. Também quase fez um gol no lançamento maravilhoso do Héctor Hernandes, chuta de perna esquerda e o goleiro faz a defesa, e quase chegou naquela bola que eu citei do Carrijo, num cruzamento que veio da direita. Foi um jogador que já deu mais opções do meio para frente, mas que ainda poucos minutos, foi só para celebrar realmente a sua estreia e também para ele soltar um pouco a musculatura. Você vê que ele já sentiu um tornozelo num lance aqui, outro ali, então, natural. Ele precisa se adaptar ao gramado, ao estádio, ao futebol brasileiro, ao jogo, a se reacostumar ao jogo, né? Ficou 2 meses e meio praticamente sem jogar, então era uma estreia programada num jogo em que o Corinthians já estava ganhando, para não depender dele, para ali na frente ele poder render tudo aquilo que ele pode e que ele sabe. Mas importante a gente ver o Memphis Depay, porque se você perceber no terceiro gol, você tem o arranque do Coronado e você tem o Héctor e o Depay fazendo puxando a marcação pelo lado esquerdo. Especialmente o Memphis, que estava mais centralizado, mas ele corre. Quando o Coronado pega a bola, ele corre para atacar o espaço pelo lado esquerdo e desarruma completamente a defesa do Atlético. E aí o passe do Coronado, ele desmonta a linha do Atlético Goianiense, e o Garro também, que está vindo pela direita, ataca o espaço e chega na frente do goleiro para finalizar. E finaliza com toda a sua capacidade técnica, né? Ele nem espera o goleiro se decidir, ele fuzila, queima o goleiro e acaba matando o jogo, fazendo 3-0. O Héctor Hernandes puxa pelo centro, o Memphis puxa pela esquerda, e aí o Garro cruza a linha defensiva do Atlético Goianiense e o Coronado consegue dar um passe que quebra completamente tudo isso. Incrível, hein? Você vê qualidade de construção, você vê jogadores que dão opção, você vê bons finalizadores, você vê jogadores inteligentes para jogar. Esse Héctor Hernandes, ele é muito inteligente. Aí você tem o Memphis, que dispensa comentários, você tem Garro aparecendo na área para finalizar, e você tem jogadores importantes que já estavam aqui, como o Romero e o Yuri Alberto, crescendo também porque o time está crescendo. E, além de tudo, esse contexto que eu falei para vocês do meio-campo, com vários volantes, com marcadores, criadores, construtores e opções da base, como o Bidon e o Rian. E na defesa, boas possibilidades também para o Ramon montar esse time. Ou seja, é um novo Corinthians, que a partir de agora tem tudo para ser mais influente, protagonista e decisivo no que vem pela frente. Mais para frente eu falo sobre a possibilidade que o Corinthians tem, muito boa, de escapar definitivamente dessa zona do rebaixamento, que ainda não conseguiu, mas o importante era vencer, pontuar, se distanciar, e nos próximos jogos o Corinthians aí sim respirar, porque aí se volta para as Copas e aí a gente pode ter uma possibilidade muito grande de um título na temporada. O que vocês acharam de tudo isso? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!